Sem marcar gols há 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro, o Goiás teve a chance de contratar o Pablo Veguete, argentino artilheiro do Vasco, com 6 gols em 8 jogos apenas nesse Campeonato Brasileiro, por uma quantia bem interessante para o Verdão, que se fizesse um esforço, teria sim condições. Quero trazer os detalhes sobre quando aconteceu esse oferecimento do artilheiro, que já tinha sido o principal goleador do Campeonato Argentino. Além disso, quero falar sobre o zagueiro Heron. Vi um pessoal comentando que o jogador poderia ser útil dentro desse atual elenco do Goiás para ficar no banco de reservas. Por que ele foi liberado no Verdão? Será que o Goiás tem uma porcentagem futura? E também falar sobre uma negociação envolvendo um jogador ex-Goiás, o Renato Júnior, que começou bem a sua trajetória nessa atual temporada no futebol dinamarquês e com o Goiás colocando uma grana bem interessante nos cofres da mesma forma. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição. É importante a gente ter um canal alternativo, um canal secundário aqui na plataforma, com os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos, 4, 5 minutos, direto ao assunto. Vai lá conferir e dar essa força aqui pra gente, fechado? Para você começar a postar com R$20 de graça, só fazer o cadastro e já tem esse saldo disponível na conta, é com a Pix Brasil, nossa parceira aqui do Goiás News, e com essa mega vantagem para você, seguidor aqui do canal. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Além disso, tem 200% de bônus no valor do seu depósito, tudo via Pix, sem burocracia, a partir de R$1 via Pix para você depositar, para sacar a partir de R$10, tudo da mesma forma com o Pix. Ótimas cotações nos jogos da Copa Libertadores da América, como por exemplo o Boca Juniors e Palmeiras, com um empate pagando R$2,95 a cada real apostado, uma vitória dos argentinos em casa R$2,94 e uma do Palmeiras fora a R$2,63. Teremos também Fluminense Internacional, com empate no Maracanã pagando R$3,43, uma vitória do Fluminense R$1,81 e um triunfo do Internacional a R$4,50. Essas e todas as outras cotações da Libertadores, Sul-Americano, jogo do Goiás no Brasileirão na próxima segunda-feira, você encontra lá na Pix Brasil, nossa parceira do canal. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo com todos os detalhes. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um zagueiro ex-Goiás que acabou sendo liberado de forma gratuita para o Atlético Goianiense na Série B, que é o Heron, apenas 23 anos de idade. Desde que chegou na Série B foram 26 atuações, sendo 25 delas como titular, fazendo uma espécie de um zagueiro pelo lado esquerdo, às vezes até mesmo como um lateral pela esquerda. Nos jogos que ele participou pelo Goiás nesse ano, agora em 2023, no Campeonato Goiano, na Copa Verde da mesma forma, eu gostei das atuações do Heron. Foram 4 jogos contra o Iporá e umas União Rondonópolis e também diante o Brasiliense. Gostei das participações do Heron. O Goiás, que começou a temporada com muitos zagueiros, ele demorou para ter ali algumas chances, Quando teve, já estava na reta final e rescindiu esse contrato no verão, onde tinha um vínculo até o final da atual temporada de 2023, rescindiu, assinou gratuitamente com o Atlético, onde tem contrato até o final do ano que vem, com o Goiás permanecendo com um percentual futuro. Essa informação do André Rodrigues, que garantiu sim um percentual de uma eventual venda do jogador, que pode sim acontecer nas próximas temporadas. Acredito eu que na casa de 20, 30 até uns 40% o Goiás permanecendo, já que tinha um contrato longo, não exigiu nenhuma compensação financeira por parte do Atlético, e liberando o jogador em definitivo. Não está emprestado, nada disso, tem um contrato em definitivo no rival até o final do ano que vem. Acharia-se uma opção interessante para o Goiás ter permanecido dentro do seu elenco na atual temporada. Pode não ser uma primazia, nem ele, o Heron, nem o zagueiro da Silva. Mas hoje, para o Goiás, que tem o Edu, eu acho que os dois eles são até melhores do que o zagueiro contratado ex-Atlético Paranaense. Além disso, o Goiás ele não tem outras alternativas mais experientes no banco de reservas. Vai perder o Lucas Alter nessa convocação ridícula da CBF para os Jogos Pan-Americanos. Fica só com o Sidmar, que tem um grau de lesão muito alto. Até mesmo na lateral esquerda, como o Heron pode fazer essa função, o Goiás tem apenas o Sander, que teve uma grave lesão naquele jogo ainda diante o Grêmio, e o Hugo, que vem fazendo ótimos jogos inclusive, mas é outro jogador que tem um histórico preocupante de lesões, Então o Goiás, de novo, pelo segundo ano consecutivo, é inacreditável, Eu compreendo totalmente, eu não sou um cara tão irracional assim não, em questão de futebol. Eu sei das limitações financeiras do Goiás, não estou aqui pedindo para contratar o Michael de volta ou trazer o Bruno Henrique para o ataque, que é muito deficitário, o ataque do Verdão
nesse Campeonato Brasileiro. Eu compreendo, foram ruins no mercado, mas se você olhar bem a fundo, contratando de graça, como o Goiás só faz, é difícil buscar algo diferente. Mas para zagueiro, pelo amor de Deus, cara, você vai na Série B, contrata um zagueiro bom de 70 mil reais, igual aquele Luiz Otávio, ex-Ceará, ex-Mirassol, Bahia, enfim, já tá um pouco mais experiente, mas só um exemplo aqui rápido de jogadores interessantes para ficar no banco de reservas. E quando participarem de uma Série A, não sentem o peso, né, como o Edu, que já entregou uns 2, 3 jogos no Goiás, né, nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, o Goiás, ele peca demais por algumas coisas sem sentido. Poderia ter permanecido, por exemplo, com o Heron dentro do seu elenco, ou pelo menos com o da Silva, né, que acabou rescindindo o seu contrato e fechando com o Red Bull Bragantino. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Heron e dessa decisão do Goiás de liberar o jogador de graça, não ficar com ninguém à disposição ali no banco de reservas, basicamente. Tem a convocação do Lucas Alter. O Goiás, que apesar de ter feito uma grande disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, não deu nenhuma oportunidade para os seus zagueiros no Campeonato Goiano. Aí fica difícil, né, a gente buscar algo diferente nessa posição. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da Zapay para você consultar a placa do seu carro, da sua moto e verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo IPVA, multas de trânsito, licenciamento, tudo você encontra no aplicativo da Zapay, que é 100% gratuito, só baixar no seu celular, seja ele iOS ou o iPhone também, né? O iPhone, Motorola, enfim, você encontra todas as informações no primeiro comentário fixado. Além disso, tendo um débito em aberto, só utilizar o nosso cupom Goiás25 e garante 25% de desconto no valor das suas taxas e, melhor ainda, a possibilidade de parcelar em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade com a Zapay, tanto em relação, por exemplo, à parcela do IPVA, alguma multa de trânsito que você teve nos últimos meses. Pode consultar todas essas informações no aplicativo da Zapay, gratuito, 100% seguro, só consultar a placa do seu carro, sem nenhuma burocracia, e tendo esse débito em aberto, essa mega oportunidade com 25% de desconto no valor das suas taxas com a Zapay e também aqui com o nosso canal, utilizando o cupom Goiás25. Mais informações da Zapay no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma notícia não tão agradável, né? O artilheiro do principal adversário hoje, que até passou o Goiás, né, na tabela de classificação, tem o seu artilheiro, um jogador que foi oferecido ao Goiás, primeiramente, né, antes de ser oferecido também ao Vasco da Gama, que o contratou, que é o argentino Pablo Veguete, artilheiro do Campeonato Argentino, já na última temporada vestindo a camisa do Belgrano. Foram 13 gols em 27 jogos e agora chegando com tudo também ao futebol brasileiro, 6 gols e 1 assistência em 8 partidas pelo Vasco no Brasileirão. Jogou muito bem também no jogo contra o América Mineiro na última segunda-feira. Sobre o Veguete, ele foi oferecido ao Verdão, essa informação confirmada tanto pelo Periquito Brisado quanto também pelo pessoal do Imprensa Verde, ainda quando a janela de transferências estava aberta, né? Agora nesta última também, quando o Goiás trouxe para a função de camisa 9 tanto o Matheus Babi quanto também o João Magno, né? O Goiás que não faz gols há 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro, desde que assumiu o comando do Verdão, o Armando Evangelista. O jogo que o Goiás mais fez gols foi naquela derrota por 4-3, né? Levou 4 ainda diante do Santos no Litoral Paulista. Depois sempre aquela dificuldade, se eu não estiver enganado, jogando dentro de casa, o Goiás não marcou nenhuma vez 2 gols, né? Sob o comando do Armando Evangelista. Então, assim, é uma defesa, um ataque muito deficitário. E aí, beleza, né? Se tivesse pelo menos um deles fazendo gol, mas nem isso acontece. O Alano não tem gol, não tem assistência, o Anderson Oliveira também não, o Matheus Babi somente um gol, né? Até começou bem, mas agora parece que desencantou, o cara tá andando dentro de campo, né? Umas coisas assim que é difícil demais de aceitar. O João Magno também, que enfim, dedica, tenta fazer alguma coisa, mas a qualidade, né, é muito diferente para quem precisa jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro e ter nessa oferta do Veguete. Beleza, valores maiores, o Goiás que não faz esse tipo de investimento, mas mais uma vez aquele tipo de crítica que até vejo o pessoal comentando. Eu não posso vir aqui criticar xingando, fazendo aquela coisa errada toda. Eu faço algumas críticas no que eu vejo que está errado, dentro das possibilidades. Não adianta, obviamente eu queria ver o ataque do Goiás com o Mbappé, com o Neymar e com o Messi, quem que não queria isso, mas eu não posso ser tão irracional assim. Sou, às vezes, brincando, às vezes tendo algum tipo de pensamento, mas vindo aqui para falar, não posso falar tanta besteira, né? Mais do que eu já falo, do que em relação a isso. Então preciso ser, digamos assim, equilibrado. Se o Veguete fosse comprado pelo Vasco, beleza, oferecido ao Goiás, mas comprado por 30 milhões de reais, aí eu nem ia tocar nesse assunto. Mas não, o Veguete assinou um contrato de 2 anos por apenas 5 milhões
mil reais. É sim uma aposta, um jogador que ainda não tinha jogado aqui no futebol brasileiro, já com 34 anos, é sim, mas não seria impossível para o Goiás. E não precisa ser só esse exemplo do Veguete, que acabou já vingando logo de cara aqui no Brasil. O Goiás precisa abrir um pouquinho mais os cofres para contratar jogadores de 2 milhões de reais. 3 não é nenhum absurdo. O Goiás está deixando dinheiro demais para as próximas temporadas. Obviamente isso é muito importante, mas o Goiás poderia ter pegado um pouquinho mais essa reserva financeira, ao invés de deixar para uma próxima gestão e tudo mais. Tira 5 milhões, investe um pouquinho mais no time, né, na metade do ano. Apesar que a gente não pode ser injusto também, a diretoria já havia deixado uma grana extra para metade da temporada, né, caso as coisas não funcionassem. De fato não funcionou, tanto para fazer essa grande reformulação na janela de transferências da metade do ano, um investimento alto na contratação do Armando Evangelista e outras várias contratações, porém sempre seguindo esse perfil. Beleza, se for a única disponível, vamos com o que tem, né? Mas sempre contratando jogadores de graça, livres no mercado. Foi assim com o Anderson Oliveira, o Alano, o João Magno, um empréstimo gratuito também do Matheus Babi. E assim, pode ser que dê certo, mas tenta fazer isso lá no começo do ano, para recuperar os jogadores que vêm em baixa, né? Não sou contra, novamente, apostas. A questão é que o Goiás ele faz o futebol 100% disso. E aí, é óbvio, né? O nome já diz, aposta. Você tem muito mais chance de errar do que acertar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Pablo Veguete, esse centroavante oferecido ao Verdão, jogador que desde a temporada de 2019 vem fazendo muitos gols, inicialmente na segunda divisão argentina e desde 2022 na primeirona, sendo um destaque com a camisa do Belgrano, né? Fechou com o Vasco, começando muito bem, e o Goiás nessa pindaíba aí danada com seus atacantes. Para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre um centroavante ex-Goiás rendendo uma grana importante nessa temporada de 2023, que é o jovem Renato Júnior, atualmente com apenas 21 anos de idade, e começou bem a temporada europeia na Dinamarca vestindo a camisa do Viborg, esse clube que está na primeira divisão local. 7 partidas do Renato Júnior até aqui, com 1 gol marcado e também uma assistência. Ele que foi titular em 4 desses seus jogos e marcou um gol também diante o Vejle. Até curiosidade, o Vejle da Dinamarca é o clube onde o Heron, zagueiro ex-Goiás também, que já até falei no vídeo de hoje, participou em temporadas atrás. E o Renato Júnior, que rendeu 500 mil reais ao Verdão nessa atual temporada de 2023. Essa informação quem confirmou foi o próprio Edminho Pinheiro, em entrevista à rádio Band News de Goiânia. Também viu a notícia relacionada a isso da Tandara Reis, da Rádio Bandeirantes. Um abraço aí para todo mundo. O Renato Júnior, que jogou a Série A do ano passado com a camisa do Goiás, segundo meu parceiro Vitor Pimenta do Mais Goiás, ele ficou com 10% de um percentual futuro. Não o Vitor, né? O Goiás. 10% de uma venda futura por conta desta taxa de vitrine que acabou acontecendo, essa negociação com o clube dinamarquês. Os valores não foram revelados, né, essa venda do Água Santa, porém, se o Goiás pegou 500 mil e o Verdão tinha 10%, se eu não tiver muito ruim de matemática, o jogador foi vendido por 5 milhões de reais, né, ao futebol dinamarquês, onde tem um contrato longo por lá, vai até junho de 2026. Então, uma boa grana, segundo o Edminho. Esta quantia foi destinada às reformas, aos investimentos na infraestrutura do CT do Goiás, né, tanto para o seu elenco principal de vários equipamentos, quanto também para as categorias de base. Ele que chegou ainda ali em meados de fevereiro, realizou 16 partidas na temporada dinamarquesa passada, né? Lembrando que lá acaba sempre o campeonato na metade do ano, e uma assistência. Agora, na temporada 23-24, iniciando ainda melhor, né? Com 7 partidas, 1 gol e 1 passe para os seus companheiros. Realizou 18 jogos pelo Goiás na Série A do ano passado, também algumas partidas na Copa do Brasil. Uma assistência diante o Fortaleza. Não é um jogador que vai deixar saudades, né? Entrava ali na ponta direita, o Jair Ventura colocava ele, nossa senhora, de ponta, né? E começava a embolar com a bola. Não é a função do Renato Júnior. Ele é um centroavante mesmo, de segurar a bola na frente, consegue sair em velocidade, mas no Goiás foi pouco utilizado, né, nesta função. Não vejo com muitas possibilidades dele retornar para os próximos anos, apesar que o Goiás ele tem proximidade, tá certo, com o Água Santa muito grande, apesar que o jogador foi vendido
em definitivo pelo Água Santa ao clube do interior, perdão, ao clube dinamarquês, pode deixar sua opinião a respeito desse atleta, e com o Goiás permanecendo com pelo menos 1% de uma venda futura para sempre do Renato Júnior, já que ele completou, né, seu 20º aniversário quando defendia a camisa do Goiás, e permanecendo com essa percentual de venda futuro também, que é bastante importante, né? Vai que o jogador consegue um grande destaque lá no futebol dinamarquês e possivelmente ainda até hoje um pequeno percentual por conta dessa taxa de vitrine. Enfim, vou buscar mais informações a respeito desse assunto, mas o garantido pelo menos 1% do mecanismo da FIFA. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e os links dos dois apoiadores, tanto da Zapay quanto também da Pix Brasil, na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!